É que Dom Pedro II tinha a visão de transformar o Brasil numa nova Europa. Então a gente construía ferrovias na mesma velocidade que a Europa construía. Nós fomos o 5º país do mundo a ter uma linha telefônica, segundo das Américas. Dom Pedro foi lá tentar convencer Pasteur a trazer a pesquisa de febre amarela para o Brasil, para desenvolver a pesquisa aqui, porque nós estávamos sofrendo com isso. Dom Pedro II tinha uma visão muito foda de mundo. Ele queria transformar o Brasil num país diferenciado. Até por isso a gente conseguiu terminar o nosso processo de escravidão de maneira relativamente pacífica, se você comparar com os Estados Unidos, que resultou numa guerra civil que botou metade do país contra a outra metade. O Dom Pedro conseguiu manter isso de maneira unida, conseguiu fazer a economia prosperar. Foi um momento diferente. O Brasil tinha um potencial que se perde, infelizmente, com a República, que vira um negócio de cada um por si. Pois é, muita gente lamenta. Eu sou um que lamento a saída de Dom Pedro II, lamento a implantação da República no modelo que o Brasil tem hoje. E há quem fala que foi golpe, né? Foi golpe republicano. Você não vai encontrar em um livro de história um movimento popular que pedisse a saída de Dom Pedro II. Não tinha, cara. Dom Pedro II, apesar de monarquista, apesar de monarca, ele mantinha um partido republicano em pleno império. Você tinha o direito de ser contra o imperador. Isso sim é democracia. E quando você pega qualquer relato de pessoas que falavam sobre Dom Pedro, o próprio Getúlio Vargas foi ditador no Brasil, mas ele fala que uma das maiores perdas que o Brasil teve foi a perda da monarquia. Porque Dom Pedro, ele mantinha a unidade nacional, inclusive uma curiosidade para vocês, e isso vocês podem encontrar no acervo, no Arquivo Nacional, em outros lugares, pesquise sobre o caderninho azul de Dom Pedro. Toda vez que alguém tinha um nome manchado pela corrupção, Dom Pedro escrevia o nome daquela pessoa naquele caderninho, aquela pessoa nunca mais poderia assumir nenhum cargo público. Entendeu? Dom Pedro pagava as viagens com o próprio salário. O cara era rei, imperador do Brasil, mas ele viajava só com o próprio salário e não aumentava o salário. Tá entendendo? Era uma mentalidade diferente. O cara, ele entendia que para ele ser um imperador forte, o povo dele precisava ser forte. E ele vinha buscando essas evoluções, tudo que tinha de tecnológico de novo, ele buscava para o Brasil. E assim, o Brasil dizimou a população paraguaia. Solano Lopes era um ditador, um cara cruel, que estava subjugando a própria população, tentou invadir o Brasil. Promoveu uma guerra contra Dom Pedro e simplesmente só sobrou mulher, velho e criança no Paraguai. Todo mundo em idade de combate foi morto no Paraguai quando tentou lutar contra o Brasil durante o Segundo Império. Então, assim, nós tínhamos muita força. A Inglaterra pediu desculpas oficialmente ao Brasil por ter falado que o Brasil era não tinha força diplomática para discutir. Hoje nós somos chamados de anões da diplomacia. Então, assim, era um momento diferente. O Brasil tinha reconhecimento internacional, as pessoas viam o nosso potencial e eu ouso dizer, e alguns historiadores vão defender essa tese, de que a própria implantação da República no Brasil foi uma primeira intervenção, foi fruto de uma intervenção estadunidense no Brasil para tirar a nossa força. Porque o Brasil tinha um potencial de competição no mercado muito grande e os Estados Unidos se movimentam nesse sentido, tanto que a primeira bandeira da República é a bandeira dos Estados Unidos, só que verde e amarelo. A mesma coisa, com as listrazinhas, só que ao invés de ser vermelho e azul, era verde e amarelo. Entendeu? E a população não aceitou isso, e aí, para ficar uma transição mais suave, Marechal Deodoro fala, não, vai ser temporário, a gente está testando esse negócio aqui, e aí eles só tiram o brasão da família imperial e colocam a bolinha ali, com a bolinha azul com ordem e progresso no meio. O Brasil, durante o segundo reinado, era outra coisa, entendeu? Infelizmente, em parte, a gente tem a República implantada porque Dom Pedro II e a Princesa Isabel, junto com o Conde D e Barão de Mauá, eles queriam evitar justamente o processo de favelização que a gente sofreu. Para quem não sabe, a República cai em 1889, um ano depois da abolição da escravatura, e a primeira favela surge um ano depois, em 1890, que é o Morro da Providência. Ou seja, os escravos são libertos, aí os fazendeiros queriam ser indenizados porque perderam sua propriedade. A família real não concorda que é indenizar os escravos, justamente para inserir essas pessoas na sociedade, e por conta disso são derrubados em 1889. E aí a primeira favela vai surgir em 1890, que são negros
e outros combatentes da Guerra do Paraguai que voltam para o Rio de Janeiro porque eles lutaram com a promessa de serem libertos e de receberem uma providência do Estado sobre moradia, sobre a habitação e tudo mais. E eles voltam voltam e não conseguem encontrar essa providência nunca e se instalam lá no alto do Morro da Providência. Então, o processo de implantação da República no Brasil é um processo muito complicado que reflete muito em tudo que a gente vive hoje de problema. Então, eu sei lá, cara, eu não consigo enxergar isso tudo. Eu acho que a situação da Marielle ainda tem alguma outra guerra ali que não diz respeito a essa situação das milícias lá, não. Tá. Tu fez uma crítica a esse trabalho da CPI das milícias, mas ela ficou famosa justamente porque envolveu políticos, né? Então, ainda que tenha acontecido isso, teve um envolvimento de nomes, né? Nomes dentro da política. E a política continua até hoje tendo nomes ligados à milícia. E aí, cara, o que pode, ligar a um político como mandante da morte de uma outra política? Guerra política, né? Sim. E aí, por isso, essa ligação do brasão. Eu acredito mais na hipótese dela ter começado a ganhar espaço em um curral eleitoral que pertenceria a outro. Porque isso é muito comum, por exemplo, na Baixada Fluminense. Na Baixada Fluminense e em São Gonçalo, isso acontece o tempo todo. Políticos, vereadores que estão começando a ganhar notoriedade num terreno que tradicionalmente pertencia a um determinado político ou a um determinado grupo político é executado. Cara, pelo menos aí uns 7 vereadores foram assassinados desde a morte da Marielle. E ninguém fez esse estardalhaço. A Marielle deve estar se contorcendo no caixão de estar falando assim, gente, vocês estão fazendo um circo na minha morte e estão esquecendo os reais problemas, vocês estão esquecendo de procurar de verdade um mandante, vocês estão tentando forçar a barra para colocar a culpa em uma outra pessoa. Cara, pra mim isso é muito bizarro, assim. Eu, sinceramente, eu acho isso vergonhoso. Bacana, cara, a reflexão e, assim, a sensação de, podia ser tudo diferente. Podia ser tudo diferente. Entendeu? E aí você percebe que um segundo motivo também que enfraquece o modelo monárquico no Brasil é que os caras não queriam ser governados por uma mulher. Porque ela falava, olha, se uma mulher pode governar, por que ela não pode votar? E a sociedade da época achava aquilo um absurdo. Botar a mulher para votar, aí a princesa Isabel falava, ora, se eu vou poder governar, por que a mulher não pode votar? E você tinha eleições, tá? Apesar de a galera olha e pensa assim, mas tinha um rei. Sim, o rei não é eleito, mas os deputados e senadores são. E eles fazem as leis que o imperador tinha o poder moderador. Mas o que é o poder moderador? Percebam. Hoje o STF está falando, hoje uma parte do Congresso está falando que o STF se excede nas suas atribuições constitucionais. Aí o STF fala o quê? Não estou me excedendo. Aí o Congresso está fazendo uma lei para limitar os poderes do STF. E o STF falou o quê? Que vai derrubar essa lei. Peraí, quem é que está com o poder afinal? Quem é que manda em quem? E aí nessa discussão você teria a figura do imperador para falar, opa, peraí, não devo nada a ninguém. Porque eu não devo nada ao partido A, ao partido B. Não devo nada também ao STF, a ninguém, porque eu não fui indicado para estar aqui. Eu nasci para estar aqui. Então ele tinha essa autonomia para falar, calma aí, não, o STF vai até aqui, o Congresso vai até aqui e dava esse reset aí. Entendeu? Então assim, era uma figura importante. O rei, ele é como um pai. A galera fala assim, mas o rei tem muito poder. Cara, o rei é como um pai. O pai, ele não é ele que vai medicar o filho, não é ele que vai ensinar matemática para o filho, mas ele vai procurar a melhor escola para o filho. Se o médico não estiver oferecendo um tratamento adequado, ele vai trocar o filho de hospital. Era essa a função do rei. Entendeu? Mas a Inglaterra, o rei, a rainha são de enfeite. Não, cara. É que lá é uma democracia tão consolidada que a intervenção do monarca não se faz necessária. Mas é só você pensar que é o seguinte, o Canadá até hoje é súdito da rainha da Inglaterra. O Canadá está do outro lado do mundo. A Inglaterra está lá na Europa, o Canadá está aqui na América do Norte, mas até hoje eles não querem sair, porque eles sabem que se tudo der merda, se o sistema colapsar, o rei vai vir e vai intervir com isenção para olhar o problema e falar, não, vamos aqui, vamos ali. É isso. E tudo começou então com os Estados Unidos sabotando o Brasil? Sim, foi uma das primeiras sabotagens que os Estados Unidos fez com o Brasil. Aí depois disso, aí você tem o golpe republicano, depois 1964 também é responsabilidade dos Estados Unidos. E os acordos unilaterais que o Brasil faz. O Brasil
por exemplo, na nossa questão de telecomunicações. Como eu falei, a gente tem que mandar os nossos satélites para serem lançados da Ucrânia e da China. Porque a gente não pode produzir nossos foguetes. Só que aí o detalhe, a base de Alcântara, a base de lançamento de foguete de Alcântara é a melhor base de lançamentos do mundo por causa da posição geográfica. Porque, vamos supor, que aqui é a Terra. A base de Alcântara, ela fica aqui. Para você lançar aqui de Cabo Canaveral, quando o foguete ele começa a subir 90 graus, a linha do Equador exerce sobre ele também uma influência de gravidade. Então aqui ele subiu reto, mas com relação à linha do Equador, ele subiu em diagonal. O que acontece? A linha do Equador começa a puxar esse foguete na direção dela. Então ele tem que fazer uma manobra no sentido contrário para escapar da gravidade. Isso exige mais tecnologia e mais recurso. Como a base de Alcântara está colada na linha do Equador, esse foguete ele sobe praticamente 90 graus, sofrendo quase nenhuma influência da linha do Equador, porque a base de Alcântara está muito mais perto. Cabo Canaveral é no meio de um pântano, um manguezal, então a estrutura até para manter o solo da base de Cabo Canaveral de lançamento é mais caro. Aí os Estados Unidos falam, não, a gente deixa você lançar foguete aí da base de Alcântara, desde que você entregue metade dessa base pra gente. E metade da base significa assim, vocês não podem nem olhar o que a gente está fazendo, isso aqui agora é solo americano, como eles fazem com diversas bases nos países que pertencem à OTAN, como eles fazem no Japão, como eles fazem em Taiwan, como eles fazem em todos esses países. Olha, a gente vai apoiar vocês aqui, tá? Mas isso aqui é nosso. Agora esse território é nosso. Aí você vai deixar um exército estrangeiro enfiado no seu território fazendo o que quer? É isso. E nada de graça, né? E assim eles vão se mantendo forte ao longo do isso aí. Império Americano. Assim eles vão se mantendo. Por quê? Como a gente tem que mandar nossos satélites para lançar da Ucrânia e da China, nossa comunicação fica muito mais cara. Muito mais cara, entendeu? Muito bom, Miquel. Parabéns, irmão. É isso aí. Miquel tem de tudo, né, cara? Especialista de tudo. Caraca. Não, mas de fato, olha só. Voltando à nossa brincadeira inicial, né, cara? Você teve aqui, acho que tem mais de um ano já a última vez? Quase um ano. Mais de um ano ou quase um ano. Foi final do ano de 22, eu acho. Ah, não. Não, já teve aqui já. Não, mas tu veio pra dar um apoio como co-host com o Ramiro, né? Com Ramiro e com Pimentel. Ah, pode crer, cara. Com Ramiro e com tu Pimentel. veio como co-host do Pimentel, porra. Foi abril ou maio. Sim, mas você, convidado, Miquel, tem mais de um ano. Isso. Eu até brinquei, última participação, né? E, cara, não dá pra ter última contigo, cara. Porque tu veio aqui hoje 7 horas de podcast. 7 horas de conteúdo bacana, cara. Então, né, não posso dizer que é a última participação. Não dá. Porque você é sempre bem-vindo, irmão. Obrigado, tá, cara? E, pô, tu sempre me surpreende, cara. Agora tá até falando de base de Alcântara, cara. Pô, esse bigodinho, esse cabelo do Marco... Essa porra é peruca, né? Não. Eu tô deixando... É que tá penteadinho, porque ele... Tá bem bonitinho. Parece até que, porra, foi feito pra ser assim. Não, é um cremezinho, fica durinho, fica cacheadinho. Mas ele sem creme, ele tá desse tamanho aqui. É que eu tô deixando ele crescer mais um pouco, que eu vou trançar ele. Ah, é? Tô fazendo os concursos enquanto eu não sou aprovado, enquanto eu não sou chamado, eu tô deixando crescer. Ó. Will Smith. Isso aí. Meteu um trançado ele assim. Ele não tinha um filme que ele tinha... Como é que é o nome? Nagô. É? Nagô. Entendeu? Aí eu tô deixando crescer, eu vou largar um Nagô aqui.